à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração e suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Você pode se sentar. Embora eu tenha lido até o versículo 6, eu quero me ater ao início desse texto para a gente dar uma introdução a essa mensagem. Muito interessante a gente ver uma palavra onde o profeta vai e dá uma ordem tão específica: põe a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Quando alguém está enfermo e alguém vai lá orar, aquela irmã do coque, o pastor cheio de Deus vai visitar o enfermo e vai orar por ele, é óbvio que a pessoa enferma e quem está à sua volta, seus familiares, desejam ouvir uma palavra de vida e não de morte. A sentença que Isaías vai levar a Ezequias era uma sentença de morte. Porém, ele não chega apenas dizendo: olha, você não será curado dessa enfermidade, você vai morrer. Não. Tem algo muito importante aqui. Porque ele fala para Ezequias colocar a casa em ordem antes de morrer. E é muito interessante, isso está na Bíblia. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus organizado. E ele se preocupou em alertar Ezequias acerca da sua vida. Na verdade, parece muito mórbido receber uma palavra de que é para você se preparar porque você vai morrer. Mas na verdade, quando pensamos que todos nós morreremos algum dia, essa é a certeza que temos, seria uma grande dádiva receber um alerta e dizer: te prepara, porque você vai morrer. Porque, vamos combinar, nós não vivemos
de ansiedade, preocupação e tentativa de controle com algo que nós não controlamos, porque nenhum de nós sabemos o dia em que nos encontraremos com Jesus. Se será no arrebatamento da sua igreja ou se será para nós individualmente num tempo diferente. Mas numa certa medida, eu diria um conselho: é bom não vivermos a nossa vida achando que a gente vai viver para sempre. Eu diria que numa certa medida equilibrada, é bom nós termos em nossa mente e nossa consciência que vamos morrer. Até porque essa é a única certeza que nós temos na vida. Quando a gente nasce, não sabemos com quem viveremos, onde moraremos, o que teremos, o que seremos, se casaremos, se teremos filhos. A gente não sabe de nada. A gente só sabe que essa vida aqui tem um fim. E é muito importante que a gente mantenha essa medida de que nossa vida tem um fim, porque isso fará com que a nossa jornada na terra não seja superficial. Quem vive com a consciência de que cedo ou tarde partirá dessa terra, não vai viver a sua vida de qualquer maneira. Vai vivê-la de maneira profunda. Vai vivê-la de modo a valorizar mais as pessoas em detrimento das coisas. Vai valorizar mais os relacionamentos em detrimento dos bens materiais. Vai valorizar mais a presença, a partilha, do que o ter para si só. Quem tem sempre em mente que vai morrer, vai viver essa vida amando a Deus acima de todas as coisas e buscando viver uma vida para a glória do seu nome. Hoje, porque o que eu tenho é o hoje e o agora. Daqui a 5 minutos eu não sei. Amanhã eu não sei. O que eu tenho é o aqui e o agora. Eu tenho agora para colocar a minha casa em ordem. Eu tenho agora para liberar perdão. Eu tenho agora para me pedir perdão. Eu tenho agora para olhar nos olhos. Eu tenho agora para sentar minha mesa com a minha família. Eu tenho agora para estender a mão a quem precisa de ajuda. Eu só tenho o agora. O agora, o agora. Amanhã eu vou. Pode não dar tempo. Amanhã eu peço. Pode não dar tempo. Amanhã eu falo. Pode não dar tempo. E sabe, isso fica escancarado diante dos nossos olhos quando nós temos filhos pequenos. Eu tenho 3. E eu olho, hoje tá de um jeito. Amanhã, eu que vivo todos os dias, o tempo todo, 24 horas por dia, durmo e levanto. Como e sinto fome, quase não como, mas sinto fome. Brincadeira. Eu olho e falo, meu Deus, mas ontem não fazia assim. Mas ontem não era desse jeito. Em especial essa fase do desenvolvimento. A Serena com 2 aninhos é uma palavra nova por dia. Uma coisinha engraçada por dia. Uma fase nova acompanhada de pirraça. Que a gente pensa, mas já tá na hora, parece que tá mais cedo. Não é? Fica escancarado diante dos nossos olhos que o tempo está escorrendo pelas nossas mãos. A gente já está no final de setembro. Era ontem nós estávamos comemorando o Natal e a virada do ano. Meu irmão, se isso não te assusta, eu não sei. Porque todos os dias eu me pego pensando, meu Deus, como o tempo está passando rápido. A gente marca um compromisso e pensa, tá longe. Quando você pisca, ele chega. E é óbvio que o tempo continua contando do mesmo jeito desde quando hora, tempo e relógio foram inventados. Ou melhor, isso só deu direção. Mas as 24 horas existem desde
quando Deus criou assim. Porém, a nossa vida anda tão agitada, tão corrida. Estamos andando e correndo atrás do vento. Quantas coisas a gente faz que a gente não deveria fazer? Quantas coisas a gente se ocupa que a gente não precisaria se ocupar? Quantas distrações nós temos na nossa vida? E o celular, não só o aparelho, né? Não só ele em si é uma distração, mas a quantidade de distrações que tem dentro dessa distração. A depender da quantidade de aplicativos que você tiver instalado, você pode ficar horas. E não é só você, não é só eu, todos nós, nessa era presente, temos uma batalha, um desafio travado contra não a tecnologia em si, mas o nosso próprio domínio para saber usar o entretenimento e a tecnologia que está na palma da nossa mão. A gente vai nas reuniões de família hoje em dia, para e observa. Se não é você que fica com o telefone na mão o tempo todo, vai ter pelo menos uma meia dúzia que não estará interagindo com quem está ali, mas vai estar fazendo aquilo que ela poderia fazer quando ela estivesse sozinha. Ninguém vai morrer se você não responder o WhatsApp agora. Você não vai ficar para trás se você não vê aquela informação que está no vídeo da pessoa tal que você gosta de acompanhar. Amanhã eu vou me reunir com toda a minha família por parte do meu pai, meus avós, meus primos. E eu tenho certeza que terão pessoas que nem do quarto sairão. Aonde foi que a gente perdeu a ideia de estar em família? Onde foi que nós passamos a organizar tão mal a nossa vida? Onde foi que nós passamos a fazer escolhas tão ruins para nós e para a próxima geração? Porque não para na gente. Sabe o que acontece com Ezequias? Eu já vou passar para a próxima parte dessa mensagem. Mas Ezequias recebe mais 15 anos. E aí ele fica envaidecido, porque Deus respondeu a sua oração. Lembra que Isaías veio e deu a palavra, ele se vira para o canto e ora, e quando ele termina de orar, Isaías volta no mesmo instante e fala: o Senhor te ouviu e te acrescentou 15 anos. Ainda dá um sinal, volta o relógio, volta o sol. E aí ele se envaidece com isso. E aí ele vai fazer várias declarações. Depois você pode ler o texto com tranquilidade na sua casa. E dá um dado momento, ele vai receber visitantes da Babilônia. E aí ele mostra tudo que ele tem, o seu arsenal de armas, o seu ouro, a sua prata, tudo que ele tinha conquistado. Ele abre e mostra, meio que se gabando, né? Sabe? Quando a gente faz questão de ficar falando números. Porque eu. Acho que foi mais ou menos assim. E aí Isaías volta lá. E aí Isaías vai questionar e pergunta: quem esteve aqui? Aí ele fala: bom, veio o pessoal aí da Babilônia. E o que eles viram do seu palácio? Eu mostrei tudo que eu tinha. Então Isaías fala a Ezequias: olha, o Senhor vai, ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Aí sabe o que Ezequias vira e fala? Gente, é boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu: pois ele pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Parece com essa geração de hoje? Não, né? É mera coincidência?
Quem olha só para o próprio umbigo, se eu estou bem, o resto que se exploda. Se é para minha felicidade, então vale tudo. Porque Deus quer que eu seja feliz. Mentira. Mentira. Mentira desta era. Engodo, engano de Satanás. Deus não tem compromisso com a nossa felicidade relacionada às coisas dessa terra, porque a nossa plenitude está nele. As recompensas estão na era por vir, é na eternidade. Felicidade aqui não é pecado ser feliz. Até porque a felicidade é um estado. Não é por causa das coisas. É porque eu sei em quem eu creio. É porque eu sei quem está comigo. Deus não está preocupado em nos fazer felizes. Se você não lembrar de nada da pregação de hoje, mas você voltar para casa perturbado, pensando nisso, ótimo, já valeu a pena. Porque justamente com essa justificativa, tantos casamentos sendo desfeitos, tantos filhos sendo abandonados e se tornando órfãos com pais vivos, tantas relações sendo desestruturadas, tantas pessoas se perdendo da sua identidade, do seu propósito, em busca de uma boa felicidade. E Deus, Ele não tem compromisso com nada que é vão, que é passageiro. Ele é eterno. As suas promessas são eternas. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Eu fiz, eu faço, eu sei, eu posso, eu aconteço. E Deus está de lá assim. Uau! Você acha que me impressiona com isso? O talento que você tem foi eu que te dei. O dom que você está usando para se envaidecer foi eu que dei a você. O fôlego que corre aí nas suas vias respiratórias foi eu que soprei. O que impressiona a Deus não são os nossos serviços, nossos dons, nossos talentos. Ele sabe. Mais do que eu e você, Ele sabe do que nós somos capazes. Foi Ele que colocou o potencial em nós. Você entende? Ele é o Criador. Tudo que a gente não sabe como funciona na gente, Ele sabe. Tudo que você não entende sobre você mesmo, Ele entende. Tudo que você ainda não descobriu sobre você mesmo, Ele já sabe. Agora, a Bíblia diz que o que Ele não despreza é um coração contrito e quebrantado. Aquele que, pois, se humilha debaixo da potente
No Novo Testamento, a gente continua vendo orientações da vida. Tenham tudo em comum. O obreiro, ele deve ser assim. A esposa deve fazer assim. Os filhos, o marido, os pais, as mães. A vida na igreja, o culto. Tem que ser com decência e ordem. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Tem orientações para o patrão, tem orientações para o funcionário, tem orientação para tudo na vida, aqui na palavra. E você acha que é à toa que essas instruções para a nossa vida diária entrou aqui? Não! É tudo perfeito. Tem um plano, tem um propósito, tem um objetivo. Ele está dando direcionamentos para nós, porque Ele tem prazer nas coisas em ordem. Quando o sacrifício ia ser feito lá no Antigo Testamento, era só chegar e jogar o bicho no fogo. Tinha todo um cerimonial. O que vinha primeiro, o que vinha depois, onde o fogo começava, onde o fogo terminava, onde estava aquela gordura. Se era de ave, era de um jeito. Se era de ovelha, era de outro. Não é à toa. Deus é Deus de ordem. E por que é que nós estamos servindo a um Deus de ordem com uma vida desorganizada? Eu, Shirley, sou aquela que gosta de ordem, de organização, de rotina, das coisas listadas, estabelecidas até demais. E eu brinco que eu faço planos para Deus frustrar. Eu sou aquela que quer estar sempre no controle, sabe? E o Senhor tem me ensinado demais. E quando a gente fala ensinado, você já sabe o que significa, né? Oh, gente, quando a gente pede a Deus para nos ajudar naquela área de fraqueza, Ele vai te dar inúmeras possibilidades de ser treinado. Não tem paciência para comprar. Não tem domínio próprio para comprar. Não tem discernimento de graça. Existe um posicionamento nosso, uma submissão e um clamor pela misericórdia. Me ajuda, Senhor. Forja em mim o seu caráter. Porque no fim das contas, mais do que qualquer coisa que Deus deseja fazer através de você, o anseio dele é forjar o caráter dele em você. É fazer de você a imagem e semelhança dele, como lá no Éden, que com o pecado e a queda tudo ficou deturpado. Aí veio Jesus, nos salvou, nos redimiu, nos enviou o Espírito Santo, e agora essa obra está sendo feita em nós, até o dia em que todas as coisas serão restauradas. Não se engane achando que o que você faz para Deus é mais importante do que quem você é em Deus. Tem um monte de mau caráter aí pregando o Evangelho. E eu não quero saber por que Deus usa ou por que Deus deixa de usar. O que eu quero saber é que não vale a pena viver uma vida aqui nessa terra de mentira com Jesus. Se é tão maravilhoso desfrutar da presença dele, por que é que eu me amo disso? Por que eu vou abrir mão da presença se é o que eu tenho de mais precioso? Aleluia! Eu já estou terminando.
o que está em primeiro lugar na ordem de prioridade e importância? É a igreja? É o seu trabalho? É o seu ministério? Os seus filhos? Deus? Como está a gestão do seu tempo? Porque hoje a palavra que talvez mais sai da nossa boca é: que correria! Por causa da correria eu não fui. Por causa da correria eu não fiz. Não deu tempo. E o seu celular pode mostrar que tinha tempo. Mostra pra mim. Toda vez que eu falo não deu tempo, mentira. Deu sim. Só que o tempo que eu tive, eu não usei para o que eu deveria ter usado. Mas deu. 24 horas. Dá tempo de dormir, dá tempo de trabalhar, dá tempo de estar com a família. Dá tempo de tirar secreto com Jesus. Não estou falando de culto, não. Não estou falando de culto. A gente é bom em culto. A gente é bom em comparecer festa com um cantor de fora. Evento que vai ter um fulano que eu gosto. A gente é expert. Porque a gente tem medo de faltar culto e ser desaprovado por Deus, você sabe? Porque a gente acha que Deus fica lá no céu com um checklist, anotando quantos cultos a gente veio na semana, anotando quantas EBD a gente perdeu no mês. Não! Para com essa ideia. Você acha mesmo que Deus é um Deus que ficaria contabilizando esse tipo de coisa? Ele deseja relacionamento. Ponto. E Ele está sempre lá. Pronto. Perfeito. Lindo. Cheiroso. Preparado. A gente é que escolhe 1000 e outras coisas ao invés da presença dele. A gente é que escolhe estar em amigos, navegar na internet, assistir série, passear. A gente é que escolhe. E quando a gente separa um tempinho, a gente, sei lá, entra no quarto, aí você ajoelha, né? Ó Deus, aí você fala, como diz a minha sogra, mais que o nome da cobra. Aí você termina de orar, né? Em nome de Jesus, amém. Aí você já levanta. Deus não fala comigo. Porque na hora que ele está fazendo assim, ó, que ele ia falar, você levantou e foi embora. Você já foi se preocupar com outra coisa, sabe? Deus fala, irmão. Se fala. O tempo todo, eu ouço dizer. A gente não escuta mais. Porque a gente está sempre distraído. Mateus 6, que é o tema dessa festa, Jesus está estabelecendo um princípio para a vida. Diante das preocupações, você pode ler que Mateus 6, a epígrafe do texto, ela começa dizendo assim: as preocupações da vida. Aí Jesus começa dizendo: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves, e ele vai descrevendo. Né? Então ele está ali tentando acalentar, fazendo uma reflexão com os discípulos. E aí, quando chega no texto 33, no verso 33, ele estabelece a resposta. Eu sei que vocês estão preocupados com a comida, com a vida, com a roupa, tá? Vamos colocar nos dias de hoje. Vamos interagir aqui com esse texto. Eu sei que você está preocupado com o seu filho. Eu sei que você está preocupado
família. Eu sei que você está preocupado com as contas que você tem que pagar no fim do mês. Eu sei que você se preocupa com aquela amiga. Eu sei que você se preocupa com a sua mãe. Eu sei que você está preocupado com a coisa da igreja, com o problema, com o comportamento que você está vendo ali. Eu sei que você tem muitas preocupações. Será que vai dar? Será que não vai? Essa comida, será que vai faltar? Será que tem que fazer mais? A compra do mês está acabando, ainda é dia 15. Eu sei! Mas eu tenho uma resposta para você, filho. Diante dessas preocupações, eu tenho um princípio para estabelecer para você. E que se você cumprir esse princípio, ele é carregado de uma garantia. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, muitas coisas, lhe serão acrescentadas. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é o culto. Você está me entendendo? É para continuar vindo no culto, viu, irmão? É para você continuar sendo assíduo nos cultos, nas reuniões, na EBD, no culto de ensino. É para continuar. Não está errado. Não é para deixar de fazer. Mas não é só isso. O reino de Deus é muito maior que a igreja, até porque nessa época que Jesus falou essas palavras, não tinha nem um templo construído onde o povo se reunia. Certo, pastor? Não tinha. Então ele não estava falando, busquem, pois, a igreja e essas coisas serão acrescentadas. Não. O reino é maior do que a igreja. Amém? Nós somos seres integrais. Deus não quer que a gente viva uma vida separando as coisas naturais das espirituais. Deus não quer que a gente viva uma vida achando que quando a gente está no trabalho, aquilo ali é natural e não adora a Deus. O que adora a Deus é quando eu estou na igreja cantando louvores. Não! Você não adora quando canta apenas. Você não adora só quando vem à igreja. Você não adora quando você levanta a mão e ouve uma pregação. Você precisa ter a consciência de adoração na hora que você acorda, até a hora que você vai dormir. E quando você está dormindo, seus sonhos podem dizer um pouco do que foi o seu dia, do que você consumiu no seu dia. Buscar o reino de Deus vai além de vir à igreja, de ser comprometido com um departamento da igreja, de usar o talento que Deus deu a você em prol da igreja e das pessoas. Nós precisamos entender que nós nascemos para viver uma vida que glorifica a Deus, mesmo que eu não abra minha boca. Eu vou contar uma experiência pessoal e nós vamos terminar. O Luca, de 7 anos, gosta de jogar futebol. E ele faz futsal na escola. E aí teve uma Copa, a gente inscreveu ele nessa copinha ali, aquele torneio de escolas. No dia da abertura dessa copinha, eu com essas 3 crianças agarradas em mim, num sol quente, e menino chora, menino quer um treino, a gente quer ver o outro jogando, aquela confusão, para quem tem um monte de criança pequena. De repente senta do meu lado uma mãe de um coleguinha do Luca. Um colega que o Luca gosta muito, e que ele gosta muito do Luca também, porque eles se conhecem desde que eles eram de outra escola. Mas eu nunca conheci dos pais desse amiguinho, eu só conhecia o amiguinho. E ela chegou perto de mim
E conversa vai, conversa vem, sobre ter filho, quantos filhos tem, como é que é a vida. Porque assim, parece até que a minha vida é um fenômeno. Porque quando a gente fala que tem 3 filhos, sabe? Todo mundo já pensa assim, o que come, onde vive, onde dormem, como se locomovem, hoje no Fantástico. Então, não é assim, né? Não é repórter, né? Não é Fantástico, não. É engraçado, principalmente se eu estiver sozinha com as 3 crianças, todo mundo fica me reparando. Aí eu fico olhando se eu não tô com a roupa suja, se eu não tô com o cabelo desgrenhado, porque o mundo não está acostumado a ver a gente com um monte de filho. Crente é que está acostumado, porque crente gosta mesmo de ter muito filho. Desde sempre. E nós temos que ter filho mesmo, gente. Essa geração aí, ó, tá perdida. Nós temos que ter filhos de Deus, tementes ao Senhor, para fazerem a diferença nessa geração perdida. Eu estou criando os meus filhos com um propósito, de que eles vivam para a glória de Deus. Se vai ser médico, se vai ser pedreiro, se vai ser engenheiro, ou se vai ser corretor, eu não sei, não me interessa. Me interessa que eles vivam uma vida que glorifiquem aquele que é digno. Eu já falo pro Luca e pra Pérola: sejam gentis, sejam generosos com seus amigos, não gritem, obedeçam às professoras, porque se vocês tiverem um comportamento parecido com o de Jesus, vocês vão fazer Jesus conhecido, mesmo que vocês não falem de Jesus. E aí, terminando a história, ela sentou do meu lado e a conversa vai, conversa vem, ela falando do desejo de ter mais filho e tudo. Amém. Naquele dia, para não dizer que eu não falei de Deus, assim, de maneira direta, eu falei que a gente, da nossa igreja, em algum momento, eu falei, porque quando a gente está na igreja, porque lá na nossa igreja, porque assim, é a vida, isso é a minha vida, então a gente fala disso. Beleza, né, e tal. Depois, no domingo seguinte, ela estava com um filho lá na nossa igreja. Aí, deu na próxima semana, eles estavam lá de novo. Deu na outra semana, o marido foi na nossa reunião caseira, no culto no lar, que a gente faz toda semana. E aí ela testemunhou que naquele dia que ela sentou do meu lado, na arquibancada da quadra, onde estava acontecendo um torneio de futsal, onde é uma coisa natural, vocês estão me entendendo? Ela olhou e disse: eu quero isso para minha vida. E isso não é porque eu, Shirley, sou boa, não é porque a minha família é perfeita, não é porque eu falei bonito, ou porque eu fiz, não. É porque ela viu que apesar de nós, tinha algo em nós que não é meu e que ela queria também. O mundo precisa olhar pra gente e ver que a gente tem uma vida que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Você não precisa ficar falando e gritando o tempo todo. O evangelismo é válido. Entregar um panfleto, mandar uma mensagem evangelizadora, dar uma Bíblia de presente, pode fazer tudo isso. Só não se esqueça: a sua vida é a carta, é a Bíblia. Viva que o mundo está lendo. E quem não busca primeiro o reino de Deus não consegue ser essa carta viva. Você pode fazer muitas coisas para Deus e estar perdido no que você está buscando primeiro. Você pode estar fazendo muitas coisas para Deus e a sua vida está uma completa desordem. Você pode estar fazendo muitas coisas para Deus e as suas emoções estarem caóticas. Você pode estar fazendo muita coisa para Deus e a sua mente está esgotada. Você pode estar fazendo muitas coisas para Deus e os seus filhos e a sua casa se perderem dentro da igreja. Há uma geração inteira de filhos de pastores revoltados com a igreja, que se sentiram desamparados, que sentiram
Não negligenciemos isso. Sejamos sensíveis para entender o que Deus pede de nós. Sejamos sensíveis para identificar as estações e os ciclos da nossa vida. Quando a gente é solteira, a gente cuida das coisas do Senhor. Quando a gente se casa, nosso primeiro ministério vira outro. Não dá para continuar dia e noite na igreja depois que você tem uma família, irmão. Não dá. Não dá para ficar viajando pelo Brasil cantando. Você entende? Eu sou mãe antes de ser cantora. E antes de ser mãe, eu sou filha de um Deus que ama a minha presença. Quando eu estou lavando a louça, eu estou adorando a Deus. Quando eu faço comida para os meus filhos e para o meu marido, eu estou servindo a Deus. Quando eu varro a minha casa, eu arrumo a cama, eu dobro a roupa. Quando eu coloco a maciante na máquina de lavar, eu estou adorando a Deus. Quando eu faço o que é invisível aos olhos dos homens, mas é visível aos olhos de Deus, eu estou servindo ao Senhor com o meu melhor. O meu altar de adoração não é aqui. Meu altar de adoração é o meu lar, é a minha casa. Deus é Deus de ordem, põe as coisas em ordem. Lá na sua casa, homem, assuma o seu lugar de sacerdote, provedor. Mulher, o seu lugar é de sabedoria, auxiliando, ajudando, aconselhando e cuidando. Seus filhos precisam de você, mãe. Seus filhos precisam de você, pai. A culpa não é da escola. A responsabilidade não é da EBD e do departamento infantil. Seus discípulos são seus filhos. A referência de Jesus que eles precisam ter é você, não o pastor. O pastor complementa. A tia da escola dominical complementa. É você que precisa sentar-se à mesa, olho no olho, e conversar. Saber quando o seu filho está bem e quando não está. Tem muita gente que já não sabe mais. Porque ninguém nem se olha. Tá todo mundo assim, ó, andando pela casa. Né? Eu e o Max, a gente tem que vigiar. A gente coloca as crianças para dormir cedo. Eu falei que eu sou a louca da ordem. Eu falei, então. Ai, mãe, todo dia a gente tem que dormir 8 horas. Sim, todo dia tem que dormir 8 horas. Mas por quê? Porque eu tô falando. Porque sim, porque criança dorme cedo. Mas você e o papai não dormem, sim, porque a gente é adulto. Eles ficam bravos, né? Mas tem que ir. Tem esse negócio não, gente. Ficar explicando tudo pra filho, não, não é não. Acabou. Mais nada. Tem coisas que a gente entra em concessão, tem outras que não. Eles não têm esse poder, eles não têm essa consciência, eles não têm maturidade para decidir fazer escolhas. Mas aí por vezes a gente deita e fica cada um no telefone, né? O tempo que é para ter de comunhão, que é para orar junto, para conversar sobre o dia. Graças a Deus a gente tem isso muito forte lá em casa. E logo que a gente percebe, guarda, peraí, vamos lá, vamos voltar para o centro das coisas. Mas se a gente bobear, logo a gente vai se perdendo e sendo levado pela maré, pelo jeito que todo mundo faz. Mas como nossos pais nos diziam quando nós éramos criança, nós não somos todo mundo. Nós somos uma igreja gloriosa. Uma igreja que busca o reino não só no templo, mas busca o reino na vida. Entra pro teu quarto, fecha a porta, e o pai que te vê, é interessante que não é nem o pai que te ouve, é o pai que te vê em secreto, te recompensará.
perdemos